Salve galera, começando o Resenha dos Crias, hoje estaremos com Carlos Pracidelli, ex-goleiro, preparador de goleiros, auxiliar técnico, passagens por grandes clubes do futebol brasileiro, clubes estrangeiros também, braço direito de nada mais, nada menos do que Luiz Felipe Scolari. Então hoje papo de primeira qualidade, muita história, muitas experiências a serem compartilhadas com cada um de vocês. Antes de mais nada, acesse @conectafut, você que sonha em ser um jogador de futebol, www.conectafut.com, e tem o mundo do futebol na palma das suas mãos. Faça o seu cadastro, tem acesso a escolinhas, projetos sociais, clubes de futebol, agentes FIFA e CBF, e também a profissionais que ajudarão a alavancar a sua carreira, beleza? @conectafut, o link está na bio, faça seu cadastro e futebol nas suas mãos. Fala aí, Cardeira, boa noite, tudo bem? Tudo bom? Hoje vai ter história o programa. Muita história, muita experiência. Pessoal, lembrando aí nossas redes sociais, hein? @Cast dos Crias, aquele like, aquela curtida, o abraço que vocês quiserem, dá aquela força pra nós. Como sempre, a gente sempre agradece. O programa hoje tá bom. O homem tem muita história. Grupos assim, só o spoiler rápido aqui, o homem teve no grupo de 2002 e no grupo de 2014. Tem pouca história pra contar? Trabalhou com Fenômeno, trabalhou com quase gente fraquinha, tá? Vocês imaginam a bagagem desse homem do futebol, hein? O papo vai ser bom hoje, hein, meu? Ó, Tonico. Vamos lá, mais um, que é meu xará, né? Antônio Carlos também, Antônio né? Carlos. Antônio Carlos. Pracidelli, muito obrigado pela presença, dispor do seu tempo e vamos embora, vamos pra resenha. Bora de resenha, obrigado, bem-vindo, Pracidelli, pelo seu tempo e disponibilidade. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui com vocês, na Resenha dos Crias, né? É isso aí. Exatamente. Eu que também sou uma cria do Departamento Amador, espero que seja um bate-papo agradável, né? Que a gente troque informações, né? Troque conhecimentos, vai ser muito bom. Certeza. E como o nome do programa é Resenha dos Crias, a gente sempre tenta contar a história de como, muitas vezes conhece já o profissional, o Carlos Pracidelli, mas como chegou no futebol, quando você era cria do futebol, cria da base, como você chega no futebol, como nasce essa paixão pelo futebol e como começou a carreira como jogador? Como jogador eu comecei no Nacional, ali em frente ao CT do Palmeiras, né? Nicolau Alayon, tive ali toda a meu começo, né, dente de leite, infantil, juvenil, até chegar à equipe profissional. Depois fui goleiro do 15 de Jaú, do Juventus, onde eu tive o prazer de ser campeão da Taça de Prata em 83. Depois joguei pelo Londrina, pelo Atlético Paranaense, onde também tive a felicidade de ter sido campeão paranaense. Santo André, enfim, né, essas grandes equipes aí que fizeram com que a minha carreira começasse a dar sequência, né, isso como profissional, como atleta profissional. E depois, no Juventus, eu tive o grande prazer de trabalhar com o Nelsinho Batista, né, na época o Nelsinho era o nosso lateral direito e eu era o goleiro, e fizemos uma grande amizade, e depois, com o tempo, ele continuou. Eu continuei como atleta, como goleiro, e o Nelsinho já passou a ser treinador de futebol. E numa necessidade, quando o Nelsinho estava no Palmeiras, ele me fez o convite, falou: Carlos, eu preciso de uma pessoa da minha confiança para trabalhar no departamento amador do Palmeiras, na formação de goleiros e também para fazer algumas observações para mim, das equipes, as próximas equipes que eu vou jogar, algum tipo de jogador que me interesse, você vai lá, dá uma olhada. Foi assim que eu cheguei no Palmeiras, no departamento amador, através do Nelsinho Batista. Já quero até agradecer, né? Se eu cheguei onde eu cheguei, justamente foi o Nelsinho Batista que abriu as portas para mim. E eu fiquei 3 anos no departamento amador do Palmeiras, fazendo esse trabalho, formando jogadores, né, treinando os goleiros do Palmeiras. Foi aí que eu tive a oportunidade de receber o Marcos, né, para fazer uma avaliação, Diego Cavalieri, Bruno, Marcelo, entre tantos outros goleiros que passaram por mim no Palmeiras. E em 93, o treinador de goleiros do departamento profissional do Palmeiras, o grande Zé Mário, ele recebeu um convite para trabalhar no Japão, e foi para o Japão.
E nessa saída do Zé Mário eu fui promovido ao profissional, e aí a partir daí eu fui o coordenador de todo o departamento de formação de goleiros do Palmeiras. Parabéns, que história fantástica. Foi aí que começou a minha carreira como preparador de goleiros, no departamento profissional do Palmeiras. Realmente, como ele disse, mexeu com a base, né? Queria da base. Sim, ali. eu tenho certeza que a base para mim foi muito importante, né? Porque na base onde você tem muitas dificuldades, né? Você aprende a trabalhar em cima das dificuldades. E foi um aprendizado muito grande. Foi a base que me deu suporte para que quando eu assumisse o profissional, eu tivesse uma base sólida para dar sequência. E quem era o treinador era antes do Luxemburgo ainda, né? Foi antes, foi como eu falei, eu cheguei com o Nelsinho Batista. Nelsinho, mas né? quando você vai no final do ano, quando o Nelsinho Batista foi antes do final do ano, em 92, o Nelsinho acabou saindo do Palmeiras, né? E o Palmeiras contratou o Otacílio, o Chapinha. E o seu Otacílio, ele ficou até o final do ano, né? E no final do ano, no final de 92, início de 93, foi quando chegou a Parmalat no Palmeiras, né? E com a chegada da Parmalat, o seu Otacílio acabou saindo, e a Parmalat queria um treinador jovem na época, que estava despontando. Eram dois treinadores na época, era o Nelsinho Batista e o Vanderlei Luxemburgo, que inclusive naquela época eles se enfrentaram no Campeonato Paulista. Novo Horizontino e Bragantino. O Nelsinho pelo Novo Horizontino e o Luxemburgo pelo Bragantino, onde o Luxemburgo acabou sendo campeão. E a Parmalat optou em levar o Luxemburgo. Então daí todos vocês sabem, né, uma sequência enorme de conquistas, e que eu tive a oportunidade de praticamente participar de todas elas. Como foi para você chegar ali no Palmeiras? O Palmeiras vinha de anos muito difíceis, né? Sem títulos, uma pressão imensa num clube grande. Depois você viveu esse período muito vitorioso do Palmeiras. Como é para você, um profissional recém-promovido ao profissional, ali viver todo aquele momento com grandes ídolos, como foi a era Parmalat? Realmente foi fantástico, né? Como eu falei para você, eu tinha 3 anos de base, né, 2, 3 anos de base. Então, isso me deu uma sustentação para que eu conhecesse como funcionava o Palmeiras, o departamento amador e também o departamento profissional, né, que eu sempre estava ligado ao departamento profissional. Com a chegada da Parmalat, houve uma mudança total no Palmeiras, né, investimentos, enfim, grandes investimentos, né? E quando aconteceu a contratação do Vanderlei Luxemburgo, se o Vanderlei queria o melhor lateral direito, a Parmalat ia contratava os 2 melhores laterais, e assim por diante. E a partir daí, o Palmeiras formou um esquadrão fantástico, né? Eu me lembro que em 93 nós tínhamos quase 20 anos sem ganhar o Paulista, mais de 20 anos acho sem ganhar o Brasileiro. E com a chegada da Parmalat e com a chegada do Vanderlei, em 93 nós fomos campeões do Rio São Paulo, saímos da fila do Paulista. Sim. E saímos da fila do Brasileiro. Em 94 fomos bicampeões paulista, bicampeão brasileiro. E a partir daí foi uma sequência, né, de conquistas, de brasileiro, paulista. Depois, com a chegada do Filipão, campeão, a primeira Copa do Brasil, a primeira Libertadores. Então foi uma sequência enorme de vitórias. E a sua história com o Filipão inicia no Palmeiras também, né? Iniciei no Palmeiras em 97. Porque até então, na década de 90, Palmeiras e Grêmio era guerra, era... Não sei se pode falar, era porrada. Era porrada. Era o Filipão no Grêmio, meu Deus do céu, né? Com Rivarola, com Arce, Jardel. E no Palmeiras também, o Palmeiras com uma grande equipe, sim, né? Na época, vocês podem até me lembrar o nome dos jogadores, mas era Roberto Carlos, era Cafu, era Kleber, era... Nossa, só fera. Carlos, né? Carlos. Era uma seleção, né? Mas era guerra, então quando a gente ia jogar lá, eu queria dar no Filipão. E foi quando em 97 o Palmeiras necessitava, né, de já as conquistas, né, de Campeonato Paulista, de Brasileiro, já não eram mais suficientes. O Palmeiras vinha em busca da grande conquista, que era o sonho de todo palmeirense, a conquista da Copa do Brasil e da Libertadores, né? E foi através do Filipão que nós conseguimos, né? Em 98,
Se eu errar nas datas aqui, Tranquilo. me corrijam. Mas em 98, nós conseguimos. Hoje o Palmeiras tem 4 Copas do Brasil, se eu estiver enganado, né? A primeira foi em 98 com o Filipão, e a segunda em 2012 também, com a gente, com o Filipão, né? Hoje o Palmeiras tem 3 Libertadores. A primeira, né, que deu o início toda, foi em 99 com o Filipão, que nós conseguimos o título da Libertadores. Aí fomos para o Mundial, perdemos lá para o Manchester, né? Logo em seguida tivemos a grande oportunidade em 2000 de conseguir o bicampeonato da Libertadores, um jogo que eu não gosto de falar, né, mas a arbitragem prejudicou enorme, né? Foi contra o Boca, né? Lá no Morumbi, no último minuto do segundo tempo, o Asprilla ia entrar para fazer o gol, o zagueiro do Boca fez um pênalti claríssimo, o juiz, siga lá a pelota, siga lá a pelota, e aí nós fomos para a penalidade e acabamos perdendo, né? Mas tivemos a grande oportunidade de já em 2000 conseguir o bicampeonato da Libertadores. E foi uma sequência muito grande, né, de conquistas, que eu te falei. Graças a Deus eu tive a oportunidade de participar de todas elas. Conta um pouquinho pra gente como é a relação com o Filipão, como é o Filipão no dia a dia, né? Para o pessoal de fora tem aquela imagem do Filipão durante as entrevistas, um homem que parece um pouco sempre muito duro, sempre muito ranzinza. Eu também, mas como você também achava? Eu também achava isso, porque como eu acabei de falar, e na década de 90 era guerra. Né? Qualquer jogo do Palmeiras era muito difícil, né? Palmeiras e Grêmio era uma rivalidade enorme, né? E quando o Palmeiras, eu me lembro até que o Filipão estava no Grêmio e foi para o Japão. Aí veio a notícia, né, que o Palmeiras estava tentando trazer o Filipão. Então eu falei, meu Deus do céu, ele vai chegar aqui, primeiro que vai dar uma porrada em nós aqui, vai mandar todo mundo embora, né? Porque todos tinham essa imagem do Filipão, aquele gaúcho, né? Mas com a chegada do Filipão, você vê que é totalmente diferente, né? É uma pessoa que agrega a todos, né? Acabei de falar, naquela época, até hoje ele mantém isso. Veio o Filipão, o Murtosa como auxiliar técnico e o Paulo Paixão como preparador físico. Só os 3, né? E quando ele chegou, todo mundo, era briga em cima de briga. Daqui a pouco ele vai mandar todo mundo embora, vai trazer tudo, uma comissão enorme dele, porque a Parmalat deu tudo para ele, né? E não foi nada disso, né? Ele chegou, ele agregou todo mundo, né? Ele pegou todo o pessoal da comissão técnica e falou: vocês fazem hoje parte do meu grupo, né? A única coisa que eu quero é serviço e lealdade, né? E é isso, a base do Filipão é essa, trabalho e lealdade, né? O Filipão, ele não tem 2 versões, ele é versão única, né? Então criou-se toda essa expectativa. Mas por que o Filipão é assim, né? É para proteger o seu grupo, né? Então ele traz tudo para ele, né, para que nada atinja o seu grupo. Então o dia a dia do Filipão é um dia muito leve, muito gostoso de trabalhar com o Filipão. Eu acho impossível talvez até apareça aí alguém que não goste do Filipão, mas vai ser difícil, né? O dia a dia dele é fantástico, como pessoa e principalmente como profissional. É daí que vem a família escolar, que ficou muito famosa na seleção, desse ambiente que ele consegue criar. Sim. E cultivar. Quando se fala em família escolar, é lógico, não é família de sangue, né? É o ambiente que é formado. Quando eu digo para você o ambiente, eu digo desde o porteiro ali, né, que se abaixa o vidro e ele te vê, né, pode entrar, desde o porteiro até o presidente, é tratado por igual com o Filipão. Todos, sem exceção, fazem parte do projeto, fazem parte das conquistas, né? Então é por isso que o Filipão é amado, você entendeu? Dificilmente você vai ver um clube, alguém falar mal do Filipão. É lógico, tem pessoas que discordam disso, aquilo, mas a democracia é isso, né? O Filipão realmente todos os clubes que ele passa, o pessoal fala muito bem dele, né? Realmente isso Sim, é difícil você ver um clube aí que vá falar alguma coisa negativa do Filipão, né? É lógico que
os resultados negativos, né? Mas faz parte, futebol Assim, faz futebol, parte. alguém Né? tem que perder, né? Sempre um tem que perder, né? Mas Opa, desculpa. não, mas ele é fantástico. O dia a dia dele, eu sou suspeito a falar, mas é difícil você achar alguém que fale o inverso disso. É sensacional. Não, assim, falando já essa conexão com o Felipão, você trabalhou na base muito tempo do Palmeiras, né? Você queria da base. Tem uma curiosidade, um fato que até uma pessoa muito ligada ao Felipão, né? Um goleiro aí que jogou quase nada, né? Teve uma parte sua, teve o seu olho aí clínico aí de se tornar esse goleiro aí, jogou com a camisa 12 muitos anos aí, né? Conta essa curiosidade pra nós, como é que foi garimpar esse diamante. Ele aí, tem até busto lá no esse diamante. no clube. Aí. O grande Marcos, né? O Marcos, contar rapidinho a história, né? Claro. À vontade. Não, o tempo é seu. Falando do Marcão, Marcão pode contar a história em versão longa. Aí, né? Como eu disse, eu comecei no departamento amador do Palmeiras, né? Como preparador de goleiros. E naquela época, de 92, acho que foi em junho ou julho de 92, um treinador, me desculpe até o nome, não me lembro, não me recordo o nome dele, mas ele trouxe 5 garotos de um time lá de Lençóis Paulista para fazer a avaliação aqui em São Paulo. E me parece que o primeiro clube que ele procurou foi o Corinthians. Levou esses 5 jogadores para fazer uma avaliação no Corinthians. E um desses jogadores era o Marcos. E acabaram não passando na avaliação do Corinthians. Na volta, ele resolveu passar no Palmeiras. Eu fui chamado pelo diretor, eram 3 diretores na época do departamento amador do Palmeiras, seu Carmona, doutor... daqui a pouco eu lembro o nome dos demais. Me chamaram e falaram: Carlos, vão vir alguns jogadores para fazer uma avaliação, e um deles é goleiro, como você é preparador de goleiros, faça a avaliação, por favor. Eu falei: ok. E eu lembro que a avaliação foi feita, não sei se vocês conhecem o CT do Palmeiras, são 3 campos, né? A avaliação foi feita no campo 3, é aquele campo que fica beirando o campo do São Paulo. Uhum. Então eu estava no campo, quando eles começaram a entrar, aí o Marcos entrou no campo, já me chamou a atenção, né? Porque o Marcos já era alto, magro, naquela época até brinco com ele, era cabeludo ainda, hoje ele já não tem mais, né? E foi feita a avaliação, né? Ficou 2, 3 dias comigo, foi feita a avaliação, aí eu fui chamado pelo diretor, falei: e aí? Eu falei: não, está aprovado Obrigado. E eu vejo nele possibilidades de um crescimento bom, né? E só que ele precisa de alojamento. O diretor olhou para mim e falou: como? Alojamento? Porque o Palmeiras naquela época não tinha a estrutura que tem hoje. Né? E naquela época eram muito poucos lugares disponíveis na República do Palmeiras. E ninguém queria gastar com goleiro. Não, se é um centroavante, um meia, um ponta, assim, mas goleiro, não, você tem que se virar, tem que fazer aqui. Olha, eu fiz a avaliação, estou vendo nesse garoto um futuro, o senhor decide, né? Se tem local ou não para ele, mas ele precisa do alojamento. E por confiança que ele tinha em mim, ele falou: então tá bem, eu vou abrir a exceção, hein? E conseguiu a vaga para alojamento com o Marcos, né? E a partir daí, em 92, só para vocês terem uma ideia, em 92, o Marcos já, através dos trabalhos, passou a ser titular do Sub-20 do Palmeiras, da equipe de juniores. Uhum. O Palmeiras, há muito tempo, não era campeão da categoria. O Marcos, no final do ano, foi campeão. O treinador, na época, era o seu Raul Pratali. Na época, foi campeão da equipe de juniores. E no final do ano, olha só, hein? Lençóis Paulista, passou pelo Corinthians, não foi aprovado, passou no Palmeiras, isso em julho de 92. Campeão em 92 pelo Palmeiras, da equipe de juniores. No final do ano ele foi convocado para a seleção brasileira de juniores. E quem era o outro goleiro que foi convocado? O grande Dida. Entendeu? Para você ver como foi a trajetória, mas por merecimento. O Marcos sempre foi uma pessoa que se dedicou muito aos treinamentos, né? O Marcos tinha uma ambição e ao mesmo tempo não tinha uma grande ambição. Qual que era a ambição dele? Se tornar goleiro do Palmeiras.
né? Ele não pensou nada mais além disso. Não, vou ser goleiro do Palmeiras para chegar na seleção brasileira, depois quando encerrar eu vou ser treinador. Não. Ele só queria ser goleiro do Palmeiras, né? E acabou tendo um busto hoje no Palmeiras, né? Como um dos maiores goleiros que o Palmeiras teve na sua história. O diretor deve ter falado, vou contratar, mas a culpa é sua, e se não der certo, a culpa é sua desse garoto, esse espigão aí, se não der certo. E eu quero saber o que você falou pra ele naquela defesa de 99, que o Marcelinho ia bater o pênalti. O que você falou pra ele atrás do gol? Isso aí é outra história. Você vê, naquela época, que ano foi mesmo? 99, que ele pegou o pênalti do Marcelinho. Eliminou 2 anos seguidos. 2 anos, né? Pode escolher o ano. Pode escolher. Foram 2 anos seguidos, 98 e 99. Foi 99 e 2000. Foi 99 e 2000, pega 2 vezes seguidas. Não, mas o pênalti que desclassificou o Corinthians... 99. Foi o ano que nós fomos campeões. Isso, 99. Foi. Então, o que aconteceu naquela época? Naquela época não existia o celular. Existia, mas aqueles tijolão, acho que nem sei se tinha. O motor. Se você pegava, machucava. Então nós estávamos numa situação muito difícil. Nós tínhamos que ganhar do Corinthians no tempo normal, na prorrogação, me parece, para levar para a disputa de pênalti. E nós tínhamos perdido o primeiro jogo para o Corinthians. Aí eu pensei, se acontecer tudo isso, se Deus quiser vai acontecer, pensamento positivo, nós vamos para a disputa de penalidades, eu preciso saber como foram os pênaltis que o Corinthians bateu na época, né? Que o Corinthians tinha passado algumas fases na penalidade. Aí tinha uma repórter na época, a Elô, não sei se vocês conhecem, a Elô, era muito amiga nossa, então eu chamei e falei, Elô, eu preciso de um favor seu. Eu falei, o que foi? Eu preciso, se você me conseguisse, os pênaltis que o Corinthians bateu nessa trajetória da Libertadores, porque se nós formos para a final, eu quero estudar, quero trazer o goleiro, o Marcos, o Marcelo, o Sérgio, para analisar. Ela falou, não, eu consigo, com certeza. Com certeza ela conseguiu. Naquela época, para vocês terem uma ideia, naquela época a gente acha que era fita cassete, que era? Sim. Tinha VHS, cassete desse tamanho, né? Tinha que colocar o DVD. No videocassete. Ela conseguiu. Aí fomos para a concentração do jogo decisivo. Aí o jogo acho que era 9h, 9h30 da noite. Então depois do almoço eu chamei os goleiros no meu quarto, né? Chamei o Marcos, o Marcelo, que era o terceiro goleiro, e o Sérgio, que era o segundo goleiro. Falei, vamos lá para o meu quarto, vamos estudar as penalidades, que eu tenho certeza que nós vamos... Alguma coisa me dizia que a gente ia para a final, né? Para a final, ia para a disputa de penalidades. E começamos a analisar. E naquela época ainda, o Morumbi ainda acho que comportava 90 mil pessoas, 100 mil pessoas, era uma loucura. Aí eu comecei a conversar com eles, falei, Marcos, você acha que se for para a final, as penalidades, você acha que os batedores vão olhar, esperar você se mexer para depois mudar o canto? Não, a pressão vai ser tão grande que eles têm, todo batedor tem o seu canto de segurança, batida de segurança. Tá? E vamos ver aqui, vamos analisar. E ficamos a tarde toda vendo as batidas, né? E ficou, só para resumir, ficou decidido o seguinte, se nós fôssemos para as penalidades, nós teríamos na relação aqueles jogadores que nós tínhamos visto no vídeo, e que o Marcos, independente de qualquer coisa, ele ia... teria que ir pular no canto. No determinado canto. E foi feito isso. Tá? Mas como é que nós vamos saber? Não, porque naquela época a gente ficava perfilado, né? Uhum. Eu falei, você dá uma olhada, e a gente tinha até decidido, se eu mostrar minha mão direita, né, é que ele vai bater no seu canto direito. Tá? Para não ter confusão. A mão direita, mas é meu direito ou direito? Porque tem isso. Claro, tá olhando. Mão direita, ele vai, mas será que a mão direita é que ele vai bater no meu lado direito ou do lado direito que bate? Bom, enfim. Né? Então ficou decidido isso, mão direita, você vai pular no seu canto. Porque a colinha estava contigo ali. Aí, eu não sei há muito tempo, eu não sei exato a sequência. Mas tipo assim, fomos para a penalidade. Eu sei que o primeiro batedor era o Palmeiras, né? Não sei também, não me lembro quem bateu. 1-0, né? Aí veio o primeiro batedor do Corinthians.
buscando aqui, pode seguir. Me parece Acho que foi o Vampeta, ele perdeu. Acho que foi o Vampeta e ele perdeu o pênalti. Não? Nessa sequência, não houve perda. Por isso que eu estou perguntando para você. Tá, nós vamos pesquisar. Aqui já. Se foi 98 ou se foi 99. Tá, entendi. Tá? Mas eu sei que nessa sequência não, foram 5 pênaltis batidos, bem batidos do Palmeiras, e o último pênalti do Corinthians o Marcos pegou. Mas, bom, resumindo, o primeiro pênalti do Palmeiras foi convertido. O primeiro pênalti do Corinthians não estava na relação. Aí o Sérgio olhou para mim, seja o que Deus fizer. O cara bateu, o Marcos foi para um lado, a bola foi para o outro. Okay. Aí o Palmeiras bateu o segundo pênalti. Converteu, 2-0. O segundo batedor estava na relação. Aí o Sérgio sempre foi meio agitado, né? Carlão, vai pegar, mostramos, não, tal, mostramos, tal. O cara bateu no canto, que era para ele ir, e ele pulou no outro canto. O Sérgio olhou assim para mim. Eu falei, acho que ele não entendeu, acho que ele fez confusão, Sérgio. Bom, o terceiro pênalti, o Palmeiras foi, bateu, fez o gol. O terceiro pênalti do Corinthians não estava na relação. Marcos de um lado, a bola para o outro, o gol do Corinthians. No quarto pênalti, o Palmeiras foi, fez o gol, converteu 4-3 para o Palmeiras. O quarto pênalti estava na relação. Aí o Sérgio falou, agora não tem jeito. Agora mostramos o canto para ele, tal. O cara bateu no canto que a gente tinha mandado ele ir. Ele foi do outro. Ele foi pro outro. Não vou falar palavrão aqui, né? Mas o Sérgio olhou para mim e falou assim, não, esse filho, nós vamos matar ele no vestiário. O que ele está fazendo com a gente? Não foi decidido isso? Eu falei, não sei o que está acontecendo. Não sei o que está acontecendo. Bom, fomos para o quinto pênalti. O quinto pênalti, o Palmeiras bateu e converteu. O quinto pênalti era o Marcelinho. O Marcelinho estava na relação. O Marcelinho, eu não sei se você se lembra, ele tinha um hábito de, não só nos pênaltis, como nas faltas, principalmente nas faltas, ele pegava a bola, beijava a bola, punha no pé, levantava e batia, né? Uhum. Aí o Sérgio falou, Carlão, se ele não for no canto que a gente determinou, o Marcelinho pode até mudar e fazer o gol e a gente perder, mas se nós vamos matar esse cara. Eu falei, o primeiro murro é o que dou. Bom, resumindo, o Marcelinho pegou a bola, levantou, veio, bateu. Se você ver o vídeo, o Marcelinho bate e já acha que fez o gol, né? Aí o Marcão foi e fez a defesa. Bom, então foi aquela alegria. Mas a gente aqui, rasgado. Não vi a hora de chegar no vestiário e pegar ele. Mas foi no canto que vocês pediram? Foi no canto. Foi o único que ele seguiu. O único que ele seguiu. Estendeu o sofrimento, né? O único que ele seguiu. Mas nós estávamos aqui, né? Bom, resumindo, né? Acabou aquela alegria, tal. Entramos no vestiário e o Sérgio levamos ele pro canto falando, seu filho é de uma mãe. Por que você fez isso com a gente? Não era decidido que a gente ia levantar a mão e você ia pro canto que... Olha a resposta que ele me deu. Carlão, assim, você tem razão. Mas sabe o que foi? Na hora dos pênaltis, eu comecei a pensar. Eu tinha certeza que os caras do Corinthians estavam pensando, o Marcos viu o canto que eu bati, então eu vou mudar. Então eu achava que eles iam também mudar. Por isso que eu mudei. Eu falei, mas seu filho, você não tinha que mudar nada. Você tinha que... E ele coloca até isso no livro dele. Eu estou dizendo agora, parece até uma coisa, né, não tão engraçado. Na hora não foi engraçado, na hora foi um nervosismo enorme. Eu imagino. Porque a gente poderia ter perdido uma classificação, né? Poderia ter decidido até antes, né? Uhum. Mas... valeu a emoção. E aquela, quando ele voltou, que ele caiu de moto? Não, então. Não sei que ano foi, deixa eu ver. Porque tinha o Rio São Paulo, então o Filipão fez o seguinte. A equipe titular ia ter uns dias mais... De folga. De férias. Férias. Né? E que os jogadores que não... Naquela época podia fazer, antes da morte do Serginho, enfim... O período de férias não era obrigatório. Então, o pessoal que não jogava muito, não eram titulares, iam voltar mais cedo para disputar o Rio São Paulo. Né? Bom, resumindo, o Sérgio, nesse final de ano,
sempre tem esses jogos beneficentes, né? Foi fazer o jogo e se machucou. E eu, acompanhando o jogo, eu vi que ele se machucou, né? Eu falei, deixa ele chegar na reapresentação. Vou chamar o Sérgio, mas vou dar no meio dele, né? E o Sérgio era meio bravão, né, meu? Ele sempre retrucava, né? Aí, no dia da reapresentação, da volta de férias, aí a gente chegou todo mundo, aí chegou o Sérgio, lógico, foi direto pro departamento médico. Eu chamei ele no lado e falei, Sérgio, faz favor, vem pra cá, vem na minha sala. O que você está pensando, cara? Como é que falta de responsabilidade? Como é que você faz uma coisa dessa? Você faz um jogo beneficente e agora chega machucado? Como é que faz? Eu vou ter que jogar? Né? Já cansei de falar para vocês, tenho responsabilidade, falei um monte, né? E eu estranhei que o Sérgio não falou nada. Não. Ficou de cabeça baixa, aí virou, tudo bem, Sérgio? Aí ele falou, tudo bem, mas espera um pouquinho, né? E saiu. Espera um pouquinho, me deixou até meio. Espera um pouquinho, né? Bom, não demorou muito, daqui a pouco chega o Marcos. Nossa, aqui não dá para mostrar aqui, né? Ele chegando. Pode levantar, a gente pega, não tem problema. Aqui eu. Todo torto. Eu olhei assim e falei: meu Deus, o que houve, Marcão? Bom, resumindo, o Marcos tem uma fazenda lá em Oriente. E na fazenda, a porteira fica longe, né? Lá da casa, da sede. Então ele estava esperando chegar a família dele, né? Então, assim, não sei quem lá tocou o telefone, sei lá que foi, que estava fechado o portão, eles não tinham que entrar. Então o que o Marcão fez? Pegou uma moto e foi lá para abrir o portão. Abriu o portão e na volta ele derrapou da moto e caiu, ralou aqui, ralou o joelho, ralou o tornozelo, ralou tudo. Ia ficar um mês para recuperar aquele monte de machucado, né? Aí eu entendi o que o Sérgio quis. Você está dando duro em mim? Espera o Marcão chegar. Mas eram, tipo assim, garotos fantásticos, né? Foi um momento essa é uma único, experiência, né? Única trabalhar com eles. Foi único. Foi muito bom ter trabalhado esse tempo todo com eles. Futebol sente falta de jogadores como o Marcos, né? Marcos naquela época, tipo assim, eu digo que hoje é uma outra época, né? Tipo assim, hoje nós temos a época aí do celular, computador, fone de ouvido, né? Naquela época não era tudo isso. Então era mais o contato, né? O dia a dia da conversa, da brincadeira, da sacanagem no bom sentido, né? Hoje já é pouco, né? Pouca coisa. Sim, né? Era muita resenha. Era uma outra geração. Era muita resenha. Muita resenha, né? Só para você ter uma ideia, naquela época não tinha. Então o Filipão sempre quando ele chega nas equipes, porque muitas equipes quando vão aí nas refeições, almoço, café da manhã, jantar, ele fica um grupo numa mesa, um grupo na outra, tal. O Filipão não aceita isso. A primeira coisa que ele faz uma mesa única, né? Que é justamente para agregar isso, né? Para começar a conversar, saber quem é quem, né? Enfim, ele sempre fez isso, né? Só para rapidinho, nós fomos para a China e na China também tinha esse hábito, né? E aí o Filipão fez isso. E mesmo assim, os chineses ficavam assim, vamos supor, eu sou um jogador, você é outro. Eles ficavam conversando assim não conversavam, né? Trocavam mensagem, mandavam uma mensagem lá pro cara do meio da mesa, outro sai. O Filipão falou, mas o que é isso? Bom, aí o Filipão também falou, não, nesse início eu vou, durante o jantar, 40 minutos sem celular. Então o pessoal começou a interagir. Começou a conversar. E ficou uma coisa tão natural que depois, acabava o jantar, eles ficavam horas e horas lá jogando conversa fora, né? Então era outra época, né? Hoje já é diferente, né? Totalmente diferente. Uma curiosidade na decisão do goleiro. Vamos para a Copa de 2002, né? Que é um grande momento do Penta. Como é a tomada de decisão? Por exemplo, que tinha o Marcos, tinha o Dida em grande fase também. Não lembro quem era o terceiro goleiro. Se era o Senna em 2002 ou 2006? Rogério Senna. Essa decisão do Marcos titular ou o Dida depois em 2006, o quanto é do treinador ou o quanto é na sua função também como preparador de goleiro ali para tomar essa decisão? A decisão, eu vou falar
por mim, né? A decisão sempre foi do Filipão. Né? O que o Filipão faz, como eu falei para você, o Filipão ouve os seus auxiliares. Né? Ele pede opinião, dependendo do setor, dependendo do jogador, dependendo do que ele quer saber, ele pede opinião para o preparador físico, para o nutricionista, para o psicólogo, enfim, né? Enfim, para todos. Né? E no meu caso específico, ele pediu a minha opinião. Eu dei a minha opinião. Só para vocês terem uma noção. Em 99, nós tínhamos o Veloso, o Marcos, acho que o Sérgio e o Marcelo, que eram os goleiros. Tá? Se vocês voltarem lá atrás, apesar de vocês serem jovens, né? Mas não muito. Se vocês voltarem lá atrás, o Veloso se machucou. E nós estávamos na Libertadores. Né? E o grande sonho naquela época do Palmeiras e da Parmalat, que era a investidora, era ser campeã da Libertadores. Era o grande sonho de todos. Seria a primeira Libertadores que o Palmeiras iria ganhar. Desculpa. Eu não costumo falar muito. Não, imagina. Tranquilo, tomou. E naquela época, o Veloso se machucou em uma contusão grave, que ia tirar ele por muitos jogos da Libertadores. E a Parmalat, na vontade de ser campeão da Libertadores, chamou o Filipão e falou: Filipão, contrata quem você quiser. Que goleiro que você quer da Europa, nós vamos fazer de tudo para trazer. Né? Aí o Filipão me chamou, me chama de Carlão, né? Carlão, vem cá. Eu trato ele de chefe. Fala, chefe, deixa eu te perguntar. O Veloso vai demorar para voltar. A Parmalat e o Palmeiras, eles querem contratar um goleiro porque temos a Libertadores aí para definir, para decidir. Eu quero a sua opinião. Eu peguei e falei: a minha opinião é o seguinte. Eu falei justamente assim para ele: o Marcos é uma bomba atômica que o senhor tem na mão. Né? Para ele explodir no bom sentido, né? É só dá oportunidade. Pôr a bomba da oportunidade. Ele olhou para mim e falou: é isso? Eu falei: é. E foi embora, saiu. Agora eu digo para você, ele pediu uma opinião. Né? O Palmeiras, a Parmalat, toda a torcida do Palmeiras querendo ser campeão da Libertadores. O Marcos até então não era o Marcos. Não era o Marcos. Né? O Marcos vinha, né, tentando, né, o seu objetivo, que era jogar no profissional, ser titular do Palmeiras. Né? Qual treinador que abriria mão de não trazer um grande goleiro do exterior? Decisão fácil, né? Tranquilo. Né? Respaldado pelo Palmeiras e respaldado pela patrocinadora que ia bancar o que fosse. Né? O Filipão falou: não, meu titular é o Marcos. Palmeiras, Parmalat, né, torcedor. Como, Marcos? Meu titular é o Marcos. E ponto final. E aí foi o Marcos. O Marcos se tornou, naquela época, acho que até hoje, a Libertadores, né, a Conmebol, ela dava o prêmio para o melhor jogador da Libertadores. Tá? O Marcos foi o primeiro goleiro a receber esse prêmio, não como melhor goleiro, como melhor jogador da Libertadores. Né? Foi o primeiro a receber esse prêmio. E a partir daí, vocês sabem a trajetória do Marcos, né? Do São Marcos. Né? São Marcos. E você estava lá em 2002, né, com 3 goleiros totalmente diferentes, né? O Dida, que já escutou a voz do Dida já? Não, o Dida é o Dida. Todo mundo que fala que o Dida, você não escuta a voz do Dida. Não fala. Ele só quer treinar e não quer dar entrevista para ninguém. Você tinha o Dida, você tinha o Marcão, você tinha o Rogério Ceni, né? 3 pessoas totalmente diferentes. Naquela época nós tínhamos 3 goleiros excepcionais. Apesar de que o Dida não vinha jogando, acho que estava no Milan. Estava no Milan. Ele não vinha jogando. Mas tinha toda a nossa confiança, né? O Rogério Ceni, pelo amor de Deus, né? Arrebentando no São Paulo. E o Marcos arrebentando no Palmeiras. E se vocês lembrarem, nós tínhamos o Júlio César, né? Estourando no Flamengo. Né? Então, aí quando chegou a convocação, o Filipão tinha que definir por 4, né? 4 goleiros. E aí ele pediu
pedi minha opinião e dei a minha opinião, né? E ele, novamente, ouviu a minha opinião. Então, nós levamos o Rogério, o Dida e o Marcos. E fizemos, eu lembro que naquela época, nós fomos até um pouco questionados em relação ao Dida. Que o Dida não estava jogando e como é que podia estar sendo convocado. Aí nós fizemos um pedido para o Dida. Dida, por favor, nos ajude também, faça um esforço, procure acertar com algum clube que você, me parece, se eu estiver errado, ele veio para o Corinthians. Ele acabou aceitando um monte de situações justamente para jogar, para continuar indo para a seleção. E foi o que aconteceu. Nós fomos para a Copa do Mundo com o Marcos, com o Didi e com o Rogério Ceni, né? 3 pessoas fantásticas, excepcionais. Cada um com seu estilo, né? O Marcos, aquela brincadeira tal, né? O Dida, boca fechada, né? E o Rogério, o intelecto, né? Daquela época ele já tinha todo o seu objetivo, o seu plano traçado para pós-carreira de atleta. O Rogério, que sempre foi dessa maneira. E chegando na seleção, novamente, né, tínhamos que tomar decisão de quem seria o titular. Tínhamos de qualquer um que nós colocássemos, né, estaria em boas mãos. Mas novamente o Filipão pediu minha opinião e já por conhecer também o Marcos do Palmeiras, nós optamos pelo Marcos. Assim foi a decisão. O Marcos tem muita responsabilidade no título, né? Aquela bola que ele pegou no final. No final, bateu na trave. Nossa. Eu diria que a partida mais difícil que a seleção que nós tivemos, né, em 2002 foi contra a Bélgica, né? Foi oitavas de final, um jogo muito difícil. O Marcos foi perfeito. O Marcos deve ter feito umas 3 ou 4 defesas. Eu me lembro que a primeira defesa que ele fez, nós colocamos até a mão na cabeça, porque o rapaz da Bélgica, ele foi cruzar, não sei se vocês buscarem na memória, ele não pegou muito bem na bola, e a bola tomou uma outra trajetória, foi caindo atrás do Marcos. O Marcos voltou e pôs para escanteio. Então ali ele já se soltou de vez. E depois ele fez 3 ou 4 defesas que garantiu o resultado, né? Uma vitória, apesar de 2-0, foi muito difícil. A Turquia foi muito duro também, não foi? Foi, mas tipo assim, foram jogos, todos foram difíceis. Mas onde o Marcos teve que participar mais foi contra a Bélgica, que foi um jogo terrível para nós, né? E nós conseguimos ganhar. Depois teve a Turquia, né? A Inglaterra ele não foi tanto exigido, e o jogo final da Alemanha também. Aquela defesa fantástica. Essa da Inglaterra eu tenho uma curiosidade. O Ronaldinho bateu no gol e foi cruzar. Você que estava dentro do campo. Olha, ele diz até agora para nós que ele quis fazer o gol. Eu não discordo, sabe por quê? Você estava dentro do campo, você estava vendo o goleiro. O Ronaldinho tinha muita qualidade. E o goleiro da Inglaterra é o Simmons. Ele tinha o hábito de jogar adiantado, né? Já ouvi isso. Ele tinha o hábito de jogar adiantado. E naquela época não era tanto como hoje, que você tem todos os analistas com drone para te mostrar todos, né? Suas falhas, suas qualidades. Tá bom, enfim. Mas nós tínhamos na época também as fitas cassete que a gente via, né? E o Ronaldinho, a gente deve ter percebido isso, né? Ele diz que ele foi fazer o gol, né? Eu tenho que acreditar nele, porque da maneira que ele bateu na bola, ele tinha tanta qualidade que jamais ele iria errar o cruzamento ali, daquele. né? Então, esse é o meu ponto de vista. Tá? Porque, você fala com o Ronaldinho, né? Para cruzar uma bola, ele teria que bater assim de lado, né? Para a bola fazer a curva com os nossos jogadores, né? E ele bateu assim, ó. A bola foi reta. Então, tamanha era a qualidade dele que eu sou obrigado
a dizer que ele quis fazer aquilo. E o fenômeno chega para aquela Copa do Mundo voltando da lesão. Muitas pessoas tinham dúvida, né, sobre a capacidade física, técnica, não discutível, mas a capacidade física dele. Como foi o entorno da chegada? Vocês já sentiam que ele tinha potencial realmente para ser tudo o que foi na Copa? A chegada do fenômeno foi bem antes. Bem antes. Eu me lembro que hoje o assessor de imprensa da seleção brasileira, que foi nosso assessor de imprensa na seleção, o Rodrigo Paiva. Naquela época, o Rodrigo Paiva era assessor só do Ronaldo, só do fenômeno. Tá? E eu me lembro como se fosse hoje. Nós estávamos na Granja Comari, conversando, né? Eu só ouvindo. Aqui, Filipão, Mortosa, Paulo Paixão. Na nossa época, o coordenador era o Antônio Lopes, né? Dr. Runco, conversando, e eu peixinho só. O negócio é goleiro. O negócio é goleiro. Na época, o Filipão perguntou pro Dr. Runco, falou: Dr. Runco, qual a situação do Ronaldo? Aí o Dr. Runco falou, né? Cientificamente o que ele tinha e tal. Aí o Filipão falou: mas e aí, dá para recuperar? O Dr. Runco falou: dá. Na Copa do Mundo, dá para recuperar. Quantos meses aproximadamente antes da Copa ali? Mais ou menos. Nós assumimos a seleção, se eu estiver errado, em junho de 2001. Nas eliminatórias. Nas eliminatórias. Mas faltavam 5 jogos para acabar. E o Brasil mal, né? O Brasil mal. Muito mal. O Brasil, bom, depois deu sequência, né? Mas a história do Ronaldo é essa. Aí o Filipão falou: eu preciso falar com o assessor do Ronaldo. Aí conseguiram o telefone, o Filipão conversou com o Rodrigo Paiva, eu quero trazer o Ronaldo aqui para ele, eu sei que ele está chateado por tudo isso, mas eu quero que ele sinta esse clima de seleção, quero falar com ele. E foi assim que foi o Ronaldo para a seleção machucado. Foi assim para conversar com o Filipão. Né? E ali conversando, né, entre eles, tudo, né, e o Filipão falou: Ronaldo, pô, você se compromete a se recuperar? Ele falou: lógico, Filipão. Ok, então se recupera. Né? Aí o Ronaldo ficou feliz da vida porque teve esse chamamento do Filipão, a confiança do Filipão. E aí o Filipão conversou com o Dr. Runco, o Dr. Runco colocou toda a sua equipe, né? Não sei os nomes das pessoas que começaram a dar suporte para o Ronaldo, não só lá na equipe dele, também com da seleção. E foi aí que o Ronaldo foi se recuperando, e o Filipão acabou bancando a ida do Ronaldo para a seleção. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Mas foi muito questionado, né? Foi, lembro. Porque até então o fenômeno é uma incógnita. Né? Ninguém aceitava naquela época que o Romário não fosse convocado. Né? Mas o Filipão acabou, dentro da convicção que o Filipão sempre teve, ele manteve a sua convicção e acabou levando o Ronaldo, e graças a Deus a gente conseguiu o pentacampeonato. Teve muita polêmica envolvendo o Ronaldo, envolvendo o Romário, na não ida do Romário. Foi devido a problemas nas eliminatórias, o jogo com o próprio Romário não foi. O que aconteceu naquela decisão ali também? Não, eu digo o seguinte, foi uma decisão mais do Filipão, né? Nada contra o Romário. Quem que ia ser contra o Romário? Isso, né? Mas naquele momento, o Filipão achou que no esquema que o Filipão iria utilizar, pasmem, né? Mas o Romário não se encaixaria. Né? Foi a única razão. Foi muita coisa se fala, tal, mas o principal foi que o Filipão optou em levar jogadores que iriam cumprir, não que o Romário, mas cumpririam à risca aquele esquema que ele iria adotar na Copa do Mundo. E foi o que aconteceu. Né? Carlos, sobre o Rogério Ceni na seleção também é uma super curiosidade, né? Muitas perguntas sobre... Claro que a gente está falando aqui de goleiros que era quase jogar, exagerando, mas era quase jogar uma moeda por ar, qualquer um deles poderia dar conta do recado ali tranquilamente. O que faltou talvez para o Rogério Ceni ter mais chances na seleção? A parte de integração com o grupo era boa também. Dizem que teve um trote que rasparam o cabelo dele. Isso é boato ou realmente aconteceu? Não, deixa eu te falar. Vou falar em relação a nós. Né? O Rogério nunca foi problema, sempre foi uma solução para nós. Eu me lembro
que deixa eu ver, na fase de preparação, nós fizemos uma convocação do Rogério e ele acabou se machucando. E ele não pôde ir. E ele ficou muito chateado que talvez ele não tivesse outra oportunidade. E foi nessa época que nós levamos até o Júlio César, que era que o Júlio estava explodindo no Flamengo, jovem, tudo, né? E eu me lembro que o Rogério ficou, estava esperando uma oportunidade de ir para a seleção e fui machucar. Ele achou até que o Filipão a gente não iria levá-lo mais. Mas teve uma outra oportunidade que nós acabamos levando ele para um jogo amistoso da seleção, não me recordo, né? E na hora da convocação dos goleiros, como eu falei, nós tínhamos 4 goleiros para convocar, 3. Nós tínhamos Marcos, Dida, Rogério Ceni e o Júlio César explodindo. Mas esses 3 goleiros, não que o Júlio não tivesse, né? Mas o Júlio ainda não tinha a experiência que esses 3 já tinham, né? Então, o que pesou foi isso. Então nós levamos, eu me lembro que eu falei até isso aí para o Filipão, eu falei, Filipão, nós temos 3 goleiros aqui, que a diferença de um para outro é um fio de cabelo. Entendeu? É um fiozinho de cabelo. São 3 goleiros fantásticos, né? Só que pelo fato da gente ter trabalhado com o Marcos e não que não tivéssemos confiança no mas vídeo, tinha um conhecimento mais profundo no Marcos ali, né? O Marcos era o dia a dia, a gente sabia que nos momentos mais difíceis ele aparecia. E como apareceu na Copa, né? Na minha opinião, foi um dos melhores goleiros da Copa, não teve uma falha, né? Apesar que o Oliver Kahn ter feito aquela falha, mas se a Alemanha chegou na final, foi em função do Oliver Kahn, das partidas que ele tinha feito pela Alemanha, que fez com que a Alemanha chegasse na final, né? Mas resumindo, então a diferença dos 3 era muito pouca, né? E nós optamos pelo Marcos. Carlos, a posição de goleiro é uma das mais ingratas do futebol, até usando o exemplo do Oliver Kahn, e a gente pode falar do Marcos na final do Mundial contra o Manchester também, que você faz, ele foi eleito o melhor jogador da Copa, né, o Oliver Kahn. Realmente foi. E acabou tendo aquela infelicidade. Sim. Aquilo ali é o quê? Um segundo de distração, é uma coisa que realmente pode acontecer num goleiro, que pode levar um jogador com uma qualidade técnica tão grande ter uma falha num momento tão crucial, né? Numa bola relativamente defensável, né? Foi, tanto é que a bola foi em cima dele, né? São erros, assim, eu diria erro técnico, né? Que às vezes acontece com o goleiro, é difícil você explicar o porquê que aconteceu, né? Pode ter sido uma tomada de decisão, 1 segundo tardia, ou pego assim, ou encaixe, né? Nessa dúvida, bateu e escapou, deu para entender, só o Oliver Kahn que pode te... Mas realmente foi uma bola defensável pela monstruosidade que era o Oliver Kahn. Não era uma falha de um goleiro dele tomar, né? Ninguém esperava aquilo, né? Só que a nossa equipe estava tão focada que os nossos jogadores estavam esperando qualquer oportunidade, né? Menos que essa oportunidade fosse proporcionada pelo Oliver Kahn, né? E cair no pé do Ronaldo, né? E cair no pé do fenômeno. E no pé do Ronaldo. Você viu, eu me lembro, né? Mas tem uma historinha, se der tempo. Vambora, por favor, temos tempo. Tipo assim, na Copa do Mundo, naquela época, hoje acho que já é diferente. Os goleiros poderiam entrar 5 minutos antes da equipe principal para fazer o aquecimento. Quando nós chegamos em Yokohama, no estádio de Yokohama, nos preparamos todo e fomos para o aquecimento. E já é determinado pela FIFA qual lado cabe a cada equipe fazer o aquecimento. E nós estamos indo, e para subir no nível do campo, naquela época em Yokohama você subia nos degraus, né? E você já entrava no mesmo nível do campo. Quando nós entramos, nós vimos a Copa, a taça Copa do Mundo, rodando de vidro, né? Guardada ali. Nós paramos ali, olhamos assim, o Marcão com toda a caipirada dele, né? Olhou assim como se estivesse olhando para Carlão. Será que nós vamos levar isso aí para casa? Né? Olha só. Eu falei, Marcão, olha a minha resposta. É o último jogo, né? Quem sabe, né? Vamos, né? E entramos. Quando nós entramos aqui, imagina que é o campo, tá? Nós entramos aqui a metade
do Brasil era do lado direito. E a metade do lado esquerdo era da Alemanha. Quando nós subimos, nós olhamos para o lado esquerdo assim, fizemos assim, eu e o Marcão. Que a gente começou junto no departamento da Amador do Paulo, porque a gente tinha essa relação, né, de caipirada junto. Aí o Marcão olhou assim, olhou para mim, caramba, olha quem tá lá. Eu falei, meu Deus do céu, mano. O Oliver Kahn e o Sepp Maier. O Maier era o grande goleiro, era o treinador de goleiro do Oliver Kahn, né? Eu falei, meu Deus do céu. Aí o Marcão olhou pra mim e falou, não, Jô, até me arrepio pelo meu filho. Eu respondi, pô, Marcão, agora acho que vai pegar mal, né? Mas depois do jogo a gente perde. E aí entramos para fazer o aquecimento, né? Marcão era muito simples, muito simples. Não. Na hora que a gente acabou o jogo, a gente foi campeão, você nem sabe o que passou pela sua cabeça, né? Mas o Marcos deu um abraço no Oliver Kahn, só não deu para pegar autógrafo. Esse grupo de 2002 era perfeito, né, meu? Você imagina, por todos os jogos que nós fizemos, o pessoal saía com pandeiro. Essa história sempre. O ambiente era demais. Era muito legal. Eu vejo o Marcão falando, aqueles baianos eram o dia inteiro, meu. É tudo de história. Juntava Olha, Juninho, Capetinha, o Juninho. O Vampeta, aquele jeito baiano dele só. E o Marco para contar piada é danado, cara. Né? Ele já era, o Marco já era assim. Já era piadista. Meu Deus, juntava esses três aí, você rolava no chão de dar risada. Então era isso. Imagina o Vampeta e o Marcos junto, cara. Imagina o que deve sair, meu. Mas era muito legal, cara. Muito bacana. Outra coisa, não tinha celular, não tinha, né? Era mais o pandeiro mesmo, no ônibus, ali na concentração. E é verdade, Pratera, que aquele jogo, a véspera do jogo, o Ronaldo não dormiu? Com medo de 98? Ou é boato? Não, ele diz, né? É verdade. Ele, que querendo que ele não estava na memória dele. Né? Ele tinha perdido a Copa. Sim. Né? Então, depois que o Roberto Carlos ajudou muito ele, né? Ele ia lá conversar com ele. Tem certeza que ele está acordado? Fica acordado aí, não vai dormir, não. Mas graças a Deus foi um momento histórico, né? Sobre isso que você falou do ambiente, né? Tem um documentário do Penta na Netflix. Eles fazem uma entrevista com o Beckham. E o Beckham contando ali antes da partida que os ingleses chegando todos concentrados e ele viu o Brasil chegando. Ali ele já sentiu, a gente vai perder o jogo, porque o ambiente era demais, assim, cantando, uma alegria imensa. Ele falou, e eles jogavam como se estivesse jogando ali uma pelada e o negócio acontecia. Muito leve, né? Nesse jogo, eu falei, todo jogo o pessoal saía, né? Quando nós estávamos chegando, foi em Shizuoka o jogo, não foi? Foi em Shizuoka, acho, na cidade. Quando nós estávamos chegando no estádio, que tem que chegar bem antes, né? Aquela fila lá dos japoneses, né? Para ir para o estádio e tal. Todos, 90% com um pôster do Beckham, o jogador da Inglaterra, que era sensação no momento. Nossa, né? Para eles era tudo, né? Tipo assim, 80% era foto do Beckham, né? Nossa, os caras doidos por ele, né? E ele, a seleção inglesa toda, né? Gravata, chegando, né? E o nosso time Nossa, que agasalho, tudo agasalho. Caiu daqui, tinha o crachá, né? Tinha lá, eu jogava o crachá pra trás. Então foi muito legal. Muito, né? Assim, deu certo, né? Deu certo, né? Foi, até que foi pentacampeão mundial. Deu certo, né? Eu digo que foi a seleção, não, pelo amor de Deus, né? Não desmerecendo as outras, mas eu não acredito, não sei quando foi que o Brasil foi campeão mundial, fazendo 7 jogos com 7 vitórias seguidas, sem empate, sem disputa de pênalti, nada. Não sei se teve o bi, o tri, acho que não acredito, não sei. Mas a seleção pentacampeã foram 7 jogos, 7 vitórias. Uhum. E seguindo nessa de seleção, enfim, tem conexão que você também estava em 14, né? Tava em 14. Estava em 14, já foi o oposto, né? É que eu digo para você, o futebol te proporciona momentos fantásticos, né? De emoção, de alegria, como também te proporciona momentos de tristeza que nunca mais vai sair
da memória, né? Então 2014 realmente foi muito difícil, porque se eu estiver enganado, em 2014 foi, depois de 2002, foi quando a seleção chegou mais próxima, né, de um título novamente, né? Por ter perdido na semi, sim. Ter perdido na semi, foi Chegou na semifinal. Você chegar na semifinal, da maneira que nós chegamos, né? Nós jogamos contra a Colômbia, aquele jogador da Colômbia tinha que ser preso, o que ele fez com o Neymar. O Neymar, né? Tinha que ser preso, sair direto para a cadeia, o que ele fez. E foi de propósito, para tirar o nosso melhor jogador da Copa. Ele fez e conseguiu. E logo em seguida nós perdemos o Thiago Silva, o grande capitão, um jogador fantástico também, perdemos, né, para o jogo final da Alemanha, enfim, né, mas não quero justificar, né, mas foi o que aconteceu, são coisas que você não tem como explicar. Como é que você vai explicar uma seleção brasileira perder um jogo de 7, né, da Alemanha, que até então estava receosa do jogo, né, mas já quando acabou acontecendo, e tínhamos que ser nós, né? E aceitamos, né? Encaramos tudo que veio depois, enfim. Mas é como eu falei para você, assim como nas vitórias te traz muito conhecimento, né? As derrotas também. Você passa a conhecer muita coisa que até então você não conhecia. E como, né, que era o dia a dia? Neymar como pessoa? Coisa. Apesar que em 2014 o nosso grupo era um grupo mais jovem. Né? O Neymar, a primeira Copa do Mundo do Neymar, com 22, acho que 23 anos, né? E outros jogadores também que não tinham, acho que, ainda disputado uma Copa do Mundo. Enfim, mas nós chegamos até a semifinal, né? E com grandes chances do grande sonho, que era um jogo da final. No Brasil ainda, né? Nós jogamos 2 Copas no Brasil e acabamos não conseguindo ser campeões aqui, né? Jogar, você teve lá no campo, assim, o quanto que a Copa no Brasil, ela ajuda por toda a atmosfera e tudo mais, mas ela traz uma pressão adicional também. A pressão na seleção brasileira sempre vai existir. Eu me lembro que na época, muitos, né, comentaristas diziam, pô, a comissão técnica jogou muita pressão em cima da seleção, porque falou que era uma das favoritas, e geralmente era, até que chegou na semifinal, né? E você vai falar o que pro seu grupo? Não, vamos lá competir? Vamos competir. Não, você tem que chegar e falar, não, nós temos condição de ser campeões e vamos dar a vida para ser campeão e vamos com tudo. Era esse o nosso discurso, né? Só que eu falei para você, futebol tem histórias e histórias, né? Essa história vai ficar marcada, né, pela eternidade, né, da seleção brasileira perder um jogo dentro do seu país numa semifinal de Copa do Mundo, né? Mas realmente a pressão é maior porque é a sua torcida, a cobrança, é o torcedor, o dia a dia, você sai na rua, aquela, né, enfim, acabou acontecendo uma coisa que até hoje... Vocês já pararam, assim, depois, vocês conseguem, mesmo assistindo uma partida, tentar entender o que aconteceu naquela partida, assim? Ou é algo inexplicável? É inexplicável, porque não tinha... É um apagão total, né? Tipo assim, acho que até os 20 e pouco, estava 0-0 o jogo. Sim, né? E o Brasil tinha tido alguma oportunidade. Tinha chance de fazer gol ainda, né? De repente, acho que em menos de 10 minutos, estava 3-0. E lances bobos, né? Lances que, bom, enfim, não cabe agora comentar, né? Mas o que eu posso dizer para você, são situações que só o futebol te proporciona, né? Um lado negativo desse, que você não tem como explicar nada. Tanto é que eu me recordo que depois do jogo, nós voltamos para a Granja. E no outro dia, a comissão toda desceu, né, sem fugir de nada, né? Nos apresentamos lá na frente de todos os jornalistas, de toda a imprensa, né? Depois houve até críticas, né? Desceu todo mundo. Mas lógico. Se não desce, né? A crítica. Se desce, não vai ninguém. Descemos todo mundo lá para assumir o que tinha acontecido, esperando qualquer tipo de pergunta, né? Enfim, né? Mas já tinha acontecido, nada ia fazer com que voltasse.
E ficou marcado, ficou no vida, até hoje dói, né? Até hoje você para pensar, mas é coisa que você tem que passar, e graças a Deus a gente soube dar a volta por cima, se recuperar, né? E, enfim. Vocês foram, vou falar vocês porque, claro, não seria justo só a figura do Felipão, né? Mas vocês foram muito atacados depois daquela partida e eu diria que até todos os técnicos brasileiros no final começaram a ser muito questionados e uma cobrança absurda por mudança e tudo mais. Foi o momento mais difícil da carreira da comissão, o momento mais difícil da comissão técnica. Vocês pensaram em algum momento e falaram, pô, já deu, saco cheio, 30 anos de carreira e ficar... Foi muito difícil, muito difícil. É que eu digo para você, apesar de que a carga maior, a carga pesada, a carga violenta, foi em cima do Felipão, né? Claro. Eu não vou citar nome agora, mas comentaristas aí renomados, né, aproveitaram o momento para ficar 1 hora só batendo no Felipão, né? É uma coisa assim desumana, né, desumana. Mas o Felipão, como eu falei, é uma pessoa sempre forte, soube assumir tudo isso. Eu não me recordo de o Felipão ter feito um comentário sequer contra A, B ou C. Qualquer jogador assumiu totalmente a culpa, não deu qualquer tipo de desculpa, assumiu, né? Esse é o Felipão, né? Mas foi um aprendizado muito grande. Você passa a conhecer o verdadeiro lado das pessoas, né? Nas derrotas principalmente, né? A vitória é tudo bom. Mas foi um aprendizado que, como eu falei, ficou marcado, vai ficar no coração, né? Uma mágoa no coração, mas uma mágoa de não ter conseguido, mas a cabeça tranquila, o coração aberto, de ter feito melhor, procurado ter feito melhor. Se não aconteceu, infelizmente, não era para ter acontecido. Você teve passagens com o Felipão fora do Brasil também, né? No Chelsea, esteve no Guangzhou, né? Da China. Nós fomos para a Inglaterra, no Chelsea, saímos do Chelsea e fomos para o Uzbequistão. Do Uzbequistão voltamos para o Palmeiras, depois voltamos para a seleção, 2014, aí fomos para a China, voltamos da China para o Palmeiras e aí demos sequência. Você estava com ele na seleção portuguesa também? Não. Seleção portuguesa não? Não, porque, tipo assim, eu me recordo que depois que nós fomos campeões mundiais, eu voltei para o Palmeiras, né? Teve um período que o Felipão ficou fora da seleção, né? Eu não sei como, né? O único treinador pentacampeão mundial que ganhou 7 jogos e não teve a oportunidade de continuar na seleção. Mas, enfim, uma outra história também. Mas naquela época, quando a seleção de Portugal fez o convite para o Felipão, fez um pedido para ele também, que ele conseguisse fazer um entrosamento, não entrosamento, né? Que ele levasse uma comissão pequena que pudesse compor com a seleção permanente, a comissão permanente da seleção de Portugal, né? E então, nessa convocação que o Felipão fez para Portugal, ele levou o Murtosa e levou o Darlan Schneider como preparador físico. Justamente aquilo que eu falei para você. Ele não leva mais do que 2 ou 3 pessoas e não manda ninguém embora, né? Então ele foi para Portugal, me chamou, falou: Carlos, você não vai poder me acompanhar em Portugal, né? Mas aguarde que coisas virão, né? E eu, como sempre, falo: chefe, vai com Deus, tudo bom pro senhor, me deixa aqui no Palmeiras que eu estou muito bem no Palmeiras. Mas não esquece meu telefone. Mas naquela época não tinha zap, né? Mas agora tá meu zap. E foi assim. Ele foi muito feliz em Portugal, ele fez uma revolução. Sim, revolucionou o futebol lá, né? Ele revolucionou. Portugal não tinha amor para a seleção, os portugueses não tinham bandeira, né? Ele fez uma revolução. Ele fez com que o português sentisse o sangue pulsar na veia, né? E Portugal, a partir daí, tornou-se uma das grandes seleções do mundo. Foi o final da Eurocopa, né? Levou até o final da Eurocopa, acaba perdendo para a Grécia no final, né? Foi finalista, foi vice-campeão da Euro. Numa Copa do Mundo ele saiu nas quartas de final, acho, da Copa do Mundo com Portugal. Muito bem. Na época, Portugal não era a potência que é hoje, né? Então ele fez uma revolução, né? E eu fiquei no meu Palmeiras, né? Trabalhando. E aí foi quando chegou em 2007,
ele mandou uma mensagem para mim e falou, vou te ligar. Eu falei, tudo bem, chefe. Ele ligou, falou, agora é o seguinte, se acerta aí com o Palmeiras e vem comigo que você tem que ir comigo pro Chelsea de qualquer maneira. Aí eu fui pro Chelsea e depois do Chelsea nunca mais nos distanciamos. E como foi o poder de convencimento para levar vocês para o Uzbequistão? Como aconteceu essa história, Carlos? Essa é interessante, né? Na época, o Rivaldo já estava no Uzbequistão, né, no Bunyodiko, né? O Rivaldo, campeão mundial e tal, né? E o Rivaldo sempre ligava pro Filipão, que o que eu digo, os jogadores adoram o Filipão, né? Então, toda hora ligam, né? E a chefe, tal. E o Rivaldo ligou, chefe, nós estávamos no Chelsea, se eu tinha que vir aqui pro Uzbequistão, o Filipão, você tá maluco, rapaz? Eu tô no Uzbequistão, né? Que é isso aí? Então, aquelas brincadeiras que o Filipão faz. E ficou nessa. Aí nós acabou da gente sair do Chelsea. Só que nós tínhamos que continuar na Inglaterra, porque tanto os meus filhos como os filhos do Filipão, do Mortosa, do Darlan, estavam estudando em escola inglesa. E nós tínhamos que esperar o término do ano, né? E nesse meio tempo, o Rivaldo começou a carga total. Pô, chefe, vem pra cá. Rivaldo, vou fazer o que aí, chefe? Vem, chefe, me ajuda, né? O presidente aqui gosta muito do senhor, aí o senhor vai me dar uma ajuda aqui também e tal, né? Ele falou, tá bom, vou, mas eu não vou sozinho, não, traz todo mundo aí. Aí mandou o jato lá buscar a gente, aí foi o Filipão, o Mortosa, o Darlan e eu. Chegamos lá em Tashkent, né, que é a capital do Uzbequistão. Fomos recebidos assim, como celebridade, né? O Rivaldo, o presidente e tal. Então foi aquele auê, ficamos 3, 4 dias lá conhecendo o que não tinha na cidade, não tinha nada na cidade. Ficamos conhecendo, e eles já tinham separado, porque lá no Uzbequistão é assim, tinha uma mansão aqui e o resto do lado, tudo casa pobre e tal. Mas eles já tinham separado, acho que umas 7, 8 casas dessas, onde vocês vão morar, vocês vão poder escolher carga aqui. Total mesmo. Carga total. Mas acabou tal, fomos para o aeroporto, o Filipão, Rivaldo, pelo amor de Deus, como é que você está fazendo aqui, cara? Mano, poxa, não. Voltamos para a Inglaterra. Passou uns 5, 6 dias, o Rivaldo de novo, chefe, o meu presidente aqui ficou doente. Ele quer que o senhor tem que vir para cá. Mas, Rivaldo, vou fazer o que? Aí não tem nada. A da Olga, a dona Olga, né, a esposa dele, né? Nós somos assim, né? Nós somos tudo fortão, mas quem manda é a mulher. A palavra final são as esposas, né? A dona Olga, a Neide, a Lisete, né? A Lisete é do Mortosa, a Neide é a minha esposa. E a dona Olga é a esposa do Filipão. É elas que mandam. Né? Mas quem manda é a dona Olga, né? Aí convenceram a dona Olga a ir conhecer Tashkent. Aí fomos de novo nós para Tashkent. Aí, nossa, estenderam o tapete vermelho para a dona Olga, fizeram de tudo e eles são um povo fantástico, né? Mas ficamos lá, também 3, 4 dias, deram presente para todo mundo e voltamos para a Inglaterra. E não tinha condição, realmente um país que não tinha nada, né? Era você jogar futebol, não tinha shopping, não tinha loja, nada, né? O Uzbequistão, ele tinha se desligado da União Soviética e ele tinha 21 anos de independência, né? Um país que estava, né? Bom, enfim, voltamos para a Inglaterra, os filhos estudando. Aí o Rivaldo veio com tudo. Veio com tudo. Carga pesada mesmo. Para resumir, não teve como recusar. Aí fomos todos para o Uzbequistão, aí esperamos acabar o ano letivo, né? Aí fomos para o Uzbequistão. Os nossos filhos teriam que terminar os estudos, mas lá tinha escola americana, né? Então os nossos filhos foram para a escola americana e de lá as escolas tinham intercâmbio. Os nossos filhos foram para Dubai, foram para o Azerbaijão, foram para tudo quanto é lugar lá, né? Com esses que a escola americana ela faz, né? Esse intercâmbio entre as escolas, né? E ficamos um ano lá, um ano e pouco. Nós disputamos lá o campeonato, a Primeira Liga do Uzbequistão, foram 30 jogos, nós ganhamos 28 e empatamos 2, fomos campeões invictos lá. E aí disputamos a Champions League asiática,
chegamos até a semifinal da Champions League. Nós perdemos para um time da Coreia, que inclusive foi o campeão da Copa da Ásia, né? Esqueço o nome do time da Coreia. E Pohang, um negócio assim. Mas foi muito bom, né? Foi muito bom. Depois o país começou a ter uns certos problemas lá, já não era mais, vamos dizer assim, viável, né, a nossa permanência lá, e aí o Filipão resolveu, aí voltamos para o Brasil. Foi quando nós voltamos para o Palmeiras, foi quando o Palmeiras em 2012 ganhou a primeira Copa do Brasil. Nós somos campeões dessas 4 Copa do Brasil que o Palmeiras tem. Em 2012 foi a primeira com o Filipão. Não, desculpa. 98 foi a primeira com o Filipão. Depois 2012. E depois, em 2012, foi a segunda com o Filipão. Como foi a experiência na China? Vocês pegaram um momento crescente, né, do futebol chinês, com muito investimento, muitos jogadores de nome. Talvez dá para comparar um pouquinho o que está sendo a Arábia agora. Como foi aquela experiência para vocês, um país, uma cultura totalmente diferente? Fantástico. A China veio depois da Copa, né? Da Copa de 2014. A China veio novamente. A China, o nosso time lá na China era o Guangzhou. Já uns anos atrás, lá atrás, até quando não me recordo o ano, já queria levar o Filipão, né? E naquela época o Filipão, não, vou para a China e tal, acabou não indo, né? E quando foi em 2015, novamente veio com uma carga pesada em cima do Filipão. Não, você tem que ir, tal. E aí fomos, novamente foi o Filipão, o Murtosa, eu e o Darlan, os 4 que ele estava levando. E fomos para a China. Nós chegamos na China, a China também é um campeonato de janeiro a dezembro, mesmo o calendário nosso. Nós chegamos, faltava um jogo para terminar o primeiro turno do campeonato chinês. E o Marcelo Lippe era o grande Lippe, né? Era o treinador que acabou saindo do Guangzhou, e tinha ido para a seleção chinesa. E aí com a nossa chegada, o Guangzhou estava em segundo lugar, enfim, nós ganhamos o primeiro jogo, o time até do Cuca estava lá, e a partir daí o time deslanchou, nós somos campeões da Premier League, do campeonato chinês, né? Mas nós chegamos na China no momento que a China estava a pleno vapor. Tinha brasileiro no seu time? Tinha o Goulart. Paulinho, né? Paulinho chegou depois. Tinha o Goulart, tinha o Elkson, o centroavante, que começou no Vitória, no Botafogo, já estava lá não sei quantos anos, né? E tinha mais um que estava machucado, não vou lembrar o nome dele já. Estava machucado, e o próprio Goulart também, o Elkson estava machucado. E nós chegamos assim na China e fomos campeões. O Goulart foi fantástico, porque na China é o seguinte: a China você tem os chineses e cada equipe leva 3, 4 estrangeiros para fortalecer. E aí os chineses que nós tínhamos eram muito bons, né? Então, só para vocês terem uma ideia, nós chegamos na China de 2015 até a final de 2017. No Filipão nós disputamos 10 títulos. Desses 10 títulos nós ganhamos 7. Ganhamos 7. Nós ficamos 3 anos lá, ganhamos os 3 campeonatos chineses. Ganhamos 2 Supercopa, ganhamos são 2 Supercopa e uma Copa da China. Nós são 6 títulos. E disputamos uma Copa da Ásia e fomos campeões da Champions League Asiática, né? E fomos para o Mundial. No Mundial a nossa chave era Barcelona e o América do México. O primeiro jogo foi Guangzhou e América do México. Aí nós já tínhamos trazido o Paulinho do Tottenham, né? Aí ganhamos de 1-0, 2-1 do América do México. Era um jogo que ninguém acreditava que ia ser ganho. E ganhamos. O gol do Paulinho de cabeça.
Aí fomos para a final. E a final contra o... Desculpa, semifinal. E com a final contra o Barcelona, né? Mas mesmo assim perdemos honrosamente, perdemos de 2-0 do Barcelona, né? E o Barcelona foi para a final contra o River Plate, me parece, da Argentina. Bom, enfim. Mas a China foi fantástico, né? Nós pegamos a China em plena evolução assim financeira, né? E o Filipão fez até um comentário quando nós chegamos lá em 2015, quando nós vimos toda aquela o que estava acontecendo na China. O Filipão falou, isso não pode ir muito longe, né? Era muita coisa, não, coisa fora do contexto. Não tem... Vocês provaram alguma coisa diferente lá? Um escorpião, uma cobra, uma comidinha diferente lá? Escorpião, cobra, cachorro, né? Cachorro, eu comi tudo. Não entendi a torcida xingando, né? Porque não vai entender nada, né? Mas foi até bom pra xingar. Pode xingar à vontade. Mas apesar que por tudo aquilo que nós ganhamos, não tinha nada, né? Pra você ter uma ideia, quando nós voltamos da China para o Brasil, mais de 2.000 pessoas foram se despedir do Filipão no aeroporto. Tamanha a alegria que eles tinham de ter a gente lá, né? Então, tipo assim, a gente começou a conhecer um pouco da China. Então, por que do escorpião, do cachorro, enfim, né, de inseto? Porque na época da guerra, né, as grandes guerras, né, Primeira Guerra, Segunda Guerra Mundial, eles não tinham o que comer, né? Então, qualquer coisa era, né, então era para a sobrevivência deles, né? Mas nós fomos muito bem tratados pelo chinês, um povo fantástico, né? E só temos que agradecer a China. Bom. A gente está quase caminhando para o final do programa, né? Falar um pouquinho dos planos do futuro, né? Vocês tiveram uma passagem ali pelo Atlético Paranaense antes do Mineiro. O Filipão acabou assumindo um cargo de gestão, né? De diretor de futebol, se não me engano, no Atlético Paranaense. Dava a entender que ele não voltaria mais pro campo. Como foi essa decisão dele de voltar, né, a ser treinador, e pensando para o futuro, como que está aí o plano de vocês como comissão técnica e também do Filipão no futebol? Quando nós voltamos para o Brasil, em 2018, o Filipão nós tínhamos o Paulo Turra, sim, já como um membro nosso da nossa comissão técnica. E nós víamos, e hoje, né, nós víamos no Paulo, e ainda temos total certeza, o Paulo é fantástico, um treinador fantástico, o Paulo Turra. E o Filipão nós já tínhamos na época a intenção de lançar o Paulo como treinador. Então viemos para o Palmeiras, o Filipão, o Murtosa já não nos acompanhou mais, tomou a decisão de ficar com a família. Então veio o Filipão, eu e Paulo Turra, né? Fomos campeões pelo Palmeiras, né? Nossa sequência, saímos do Palmeiras, fomos pro... Acho que Atlético Paranaense, eu me perco Bom, enfim, fomos pro Atlético Paranaense, pegamos o Atlético Paranaense num momento dificílimo. Sim. Nós chegamos lá, o Atlético era o 16º colocado no Brasileiro, né, a 1 ponto, me parece, da zona de rebaixamento. O grupo desmotivado, o grupo, né, faltavam 2 jogos da Libertadores, a fase de grupo. O Atlético Paranaense vinha de uma goleada de 5-0 lá do Paraná, perdeu para o Paraguai, para a equipe do Paraguai. Não tinha, praticamente estava fora da Libertadores, tinha que ganhar os 2 jogos, fazer diferença de saldo de gol. Foi essa a nossa situação. Com a chegada do Filipão, nós tiramos o time do rebaixamento do Brasileiro. Não só tiramos, como deixamos o time classificado para a Libertadores direto de 2022, 23, né? 2023. Foi no Campeonato 22. Né? Então terminamos, acho que em 4º ou em 5º lugar, 5º ou 6º lugar, já classificado para a Libertadores, né? Fora isso, chegamos na final da Libertadores, né? Chegamos na semifinal da Copa do Brasil, perdemos para o Flamengo. Fomos para a final da Libertadores, pegamos o Flamengo, né, toda essa equipe, né, um outro momento fantástico do Dorival Júnior, né, e perdemos de 1-0 a final da Libertadores. Azar do jogador expulso ali, né, Então o objetivo do Filipão era uma promessa que tinha, que no final ele sairia e nós lançaríamos o Paulo Turra, né. No final,
quando acabou o campeonato, houve até uma certa intenção do Atlético Paranaense de não manter o que havia sido prometido. O Filipão falou, ok, sem problema, vamos embora. Nas conversas, acabou se voltando ao objetivo que era. O Filipão passar a ser diretor técnico, diretor de futebol, e o Paulo Turra, treinador da equipe. E foi o que aconteceu, né? O Paulo Turra foi uma das melhores campanhas que o Atlético teve em toda a história. O Paulo Turra saiu do Atlético Paranaense com um aproveitamento, acho que de 73%. Dificílimo. O Paulo Turra foi campeão invicto do Paranaense, coisa que não acontecia há quase 90 anos no Atlético Paranaense. Nós estávamos disputando a Libertadores, o Atlético Paranaense foi o primeiro clube a se classificar com 2 rodadas de antecedência para as quartas de final, às oitavas de final da Libertadores, né? E nesse meio tempo, todo esse período, situações aconteceram que desagradaram o Filipão, né? E nesse meio tempo, houve o convite do Atlético Mineiro. O Filipão chamou a direção, olha, mudei de ideia, né? O cargo não é o que eu imaginava, enfim, né? Mas o Paulo Turra não deve ser fácil deixou de ser futebol do Petralha também, deve ser um pouquinho complicado. Apesar que o Petralha, acho que o Filipão, bom, enfim. O Paulo Turra já tinha deixado, o Paulo Turra já mostrou que não é mais uma promessa, é uma realidade por tudo que ele já fez. Campeão invicto, primeiro clube a se classificar para as oitavas da Libertadores, né? Eu recebi um convite do Atlético Mineiro e resolvi voltar à minha profissão como treinador. Uma coisa, acho que ninguém é impossibilitado de mudar os seus planos. Claro. Né? E não foi muito aceito isso pelo Petralha, né? Ele achou que o Filipão estava abandonando o Atlético, né? E não era isso, né? E em represália mandou embora o Paulo Turra embora. Essa demissão que inexplicável. Inexplicável. Tanto é que você vê o que aconteceu a partir daí, né? Até hoje o Atlético Paranaense, infelizmente, não conseguiu se reencontrar. Uma curiosidade sobre o Paulo Turra, como você tocou no nome dele, depois do excelente trabalho dele no Atlético Paranaense, ele vai para o Santos. Sim. Né? No momento extremamente conturbado do Santos. E o aproveitamento, não, até para ser justo, não somente o dele, mas de todos os outros prováveis 4 ou 5 técnicos que passaram, foi muito ruim. Mas ele chegou com uma figura de disciplinador, né? Ele afastou Soteldo, ele tomou decisões naquele momento para tentar controlar o grupo. As coisas acabou não dando certo, ele foi mandado embora. Você teve a oportunidade de falar com o Turra sobre aquele trabalho específico que aconteceu naquele Santos? Nós falamos muito pouco sobre isso, né? Porque às vezes é meio problemático, né, de conversar sobre isso, mas eu me lembro que aconteceu com o Paulo Turra foi o seguinte: quando o Paulo chegou no Santos, a decisão já havia sido tomada, me parece, do afastamento de alguns jogadores, né? E onde o Soteldo estava incluído por, enfim, problemas, motivos mil lá, né? O Paulo Turra, só, pelo que eu sei, simplesmente só deu seguimento. Já tinha sido tomada uma decisão, né? Talvez o Paulo Turra poderia até ter pensado em trazer o Soteldo, que é um grande jogador, né? Claro. Mas eu não sei o que foi dito por Paulo, né? Por tudo que tinha acontecido, para eles terem tomado uma decisão em cima de um jogador tão importante. Né? E aí acabou acontecendo, não deram tempo do Paulo seguir com o seu trabalho. Eu acredito que se o Santos tivesse dado um pouco mais de sequência para o Paulo, as coisas teriam se evoluído uma situação melhor, enfim, mas acabou acontecendo. Ele acabou sofrendo um processo de fritura, né, naquela pressão do Soteldo. E não só ele, como todos, né? Como passaram 6 técnicos, veio, claro, o resultado acabou caindo. Né? A última, futuro do Felipão está aberto, ele volta pro mercado. É que eu falei, até abril nós estávamos no Atlético Mineiro. O ano passado
se vocês se recordam, nós fomos até a última rodada do Brasileiro, disputando o título brasileiro. Sim. E o Palmeiras, Grêmio e Atlético Mineiro, no último jogo tinham chance de serem campeões. Só que o Palmeiras, por saldo de gol, por uma situação ou outra, era muito difícil, mas acabou sendo campeão, por méritos, né? Mas nós brigamos até o final pelo título, né? Nós tivemos o artilheiro da competição, Paulinho, o vice-artilheiro, que foi o Hulk, para você ver, no mesmo time, né? Tivemos a defesa menos vazada do campeonato e deixamos o Atlético em terceiro lugar, porque com a nossa derrota para o Bahia, a vitória do Grêmio, o Grêmio passou, eu acho que 1 ponto, ficamos em terceiro lugar, já deixando o Atlético automaticamente para a Libertadores, né? E nesse meio tempo acabou o ano, voltamos para o Atlético Mineiro, começou o ano, né? Campeonato Mineiro, não vale nada, era o discurso. Vamos promover jogadores da base, vamos fazer teste e tal. Mas tem o pentacampeonato que podemos alcançar, né, que o Atlético também poderia e foi, né, campeão acho que 5 vezes seguidas, né, coisa que não acontecia há um bom tempo. E nesse meio tempo nós recebemos o Scarpa. O Scarpa, nós tivemos o Scarpa no Palmeiras, nós sabemos que o melhor lado do Scarpa é da direita, onde ele cruza, ele chá, ele faz tudo, né? Só que nós tínhamos lá Zaracho, Pavão, Alisson, todos os jogadores que jogam pelo lado direito. Então, como nós recebemos o Scarpa e poderíamos no Campeonato Mineiro fazer observações, nós começamos a observar o Scarpa em outras posições, pelo lado esquerdo, como o meia esquerda, como meia direita. O ano passado nós jogávamos no 4-2-3-1 com 2 volantes e 3 meia, né? Esse ano nós queríamos mudar o nosso modelo de jogo. Com a chegada do Scarpa, nós poderíamos jogar no 4-1-2-3, ao invés de 2 volantes, com 1 volante e 2 meia. Enfim, promovemos 5 garotos do Júnior, Alisson, Cadu, que está jogando, enfim, né? E começou o Campeonato Mineiro. E nessas observações, o nosso time oscilava uma ou outra partida, mas o objetivo era chegar na fase final, né? E nesse meio tempo nós tivemos um clássico contra o Cruzeiro e perdemos esse clássico lá na nossa arena. Você imagina perder um clássico para o Cruzeiro, né? E resumindo, o Cruzeiro classificou a América com as melhores campanhas. Atlético Mineiro e outro time, bom, eu não recordo o time, como a segunda melhor campanha. O primeiro jogo nós ganhamos do América 2-0, revertemos a vantagem. No segundo jogo nós perdemos para a América lá no campo deles 1-0, mas nós tínhamos a vantagem, classificamos para a final. E o Cruzeiro classificou para a final. Então ficou na final Cruzeiro e Atlético Mineiro. E nesse meio tempo teve a parada da Copa. Então nós pararíamos para a Copa e já voltaríamos para a final do Mineiro, os 2 jogos da final do Mineiro. Nesse meio tempo, o Filipão, como eu digo para você, o Filipão ele protege todos os seus jogadores, né, toda a sua comissão. Houve um desentendimento do Filipão com torcedores que não queriam A, B, C e D, e principalmente de membros da imprensa que não queriam A, B, C, D, e o Filipão falou, não, todos eles me ajudaram e vão permanecer comigo. A diretoria achou que essa indisposição do Filipão com torcida e com imprensa não era benéfico para a SAF que estava começando, né? Então o Filipão falou, então eu dou toda a liberdade para que vocês façam o que vocês quiserem fazer, né? Eu não vou mudar a minha maneira de trabalhar em função de torcedor e de imprensa, né? E muito menos para agradar A, B, C. Então vocês podem tomar. E eles decidiram pela nossa saída, né? E aí chegou o Milito, nada contra o Milito fez os 2 jogos e foi campeão. E aí nós saímos, né? Nós saímos em abril, nesse meio tempo vieram algumas propostas que não eram interessantes para o Filipão, acabaram vindo duas propostas que eram interessantes, mas por problema familiar, inclusive o Filipão acabou perdendo a sogra dele, né? Nesse período.
E, enfim, então, por esse motivo, também Não é essas momento. propostas não foram aceitas, né? E nós estamos esperando o final do ano. Reacomodação, Dudu. Se reacomodando para começar o ano. Oi? Tem um processo de reacomodação para começar o ano. Agora vamos esperar acabar. Também já acabou o ano, né? Os campeonatos todos estão no final. Vamos esperar acabar o ano. Deixa um né? técnico ser mandado embora na véspera da final pra já chegar. Filipão, campeão brasileiro. Chegar já no final. Mas foi isso que aconteceu. Agora estamos esperando, né? Graças a Deus, a família, né? O Filipão já passou por esse momento difícil, né? De perder a sogra, a dona Olga, de perder a mãe, mas já passou, né? Deus confortou já o coração da família. Vamos esperar acabar o ano e vamos esperar o que vai acontecer pela frente. Muito bom. Carlos, agradecer imensamente, né, sua participação, seu tempo, disponibilidade, programa sensacional, um prazer enorme, assim, particularmente por estar com alguém que chegou numa Copa do Mundo, que esteve num grupo, que ganhou com tantos títulos como é a sua carreira. Parabéns aí por toda a história, toda a trajetória, e que ainda venham muitos capítulos vitoriosos aí para você, para o Felipão, porque vocês ganharam muito, sofreram bastante também e merecem continuar ganhando. Eu muito. que agradeço, né, o convite da resenha dos Crias, né? Fantástico isso. Fiquei muito feliz. Espero que tenha sido, para quem nos ouviu, espero que tenha sido uma conversa gostosa, sadia, né? E acredito que tenha sido. E sempre que vocês precisarem e tiver oportunidade, será um prazer estar aqui com vocês. Vem, Filipão, vem, Filipão. Filipão vai pintar o nome do Filipão no Flamengo ano que vem. Vocês vão ver. Você vai pintar o nome dele no Flamengo ano que vem. Não é spoiler nenhum, não, mas eu acho que vou pintar. Muito bem, galera, obrigado, valeu pela audiência aí. Obrigado. Resenha dos Crias. também. Obrigado, Carlos. Eu que Muito obrigado, agradeço. valeu.